Eclesiastes 11, versos 1 a 6. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Vamos lá. Um texto começa meio estranho aqui, né? Esse texto começa um pouco estranho. O autor começa dizendo: tire seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Do que ele está falando aqui? Que negócio estranho. Vou pegar um pão, vou lá na padaria comprar um pão francês, vou jogar num rio e depois de muitos dias eu vou ter esse pão de novo. E mesmo que eu tenha esse pão, vai estar embolorado, vai estar nojento. Do que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui? Esse versículo, especialmente esses 2 primeiros versículos de Eclesiastes 11, ele tem sido muito enigmático e objeto de estudo e de debate de muitos comentaristas sobre o que significa isso. Alguns olham para esse texto e falam que Salomão está falando sobre o plantio, que o autor de Eclesiastes está falando sobre o plantio. Porque, por exemplo, na cheia do rio Nilo, você tem o rio Nilo, ele enche, e quando ele começa a baixar, é a hora de jogar a semente, e aquela semente vai brotar e vai germinar, vai dar trigo que vai fazer o pão. Alguns pensavam que era isso e defendiam isso. Recentemente, muitos comentaristas têm entendido esse versículo aqui. Outros comentaristas falam sobre generosidade. Falam que é um texto de generosidade, e essa da generosidade é uma interpretação possível, não é? É uma interpretação possível. A ideia de lançar ao rio seria a ideia de compartilhar com quem está necessitando. E ele estaria dizendo: olha, lance ao rio, atire sobre as águas o seu pão, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo, trazendo a ideia de que você vai investir, você vai suprir a necessidade dos outros, mas quando você tiver necessidade, você vai ser suprido também. Essa é uma interpretação possível. Inclusive, se você caminhar por esse rumo, você vai ler o versículo 2, reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Se você entender dessa forma, ele estaria dizendo: olha, divida o que você tem, seja disposto a compartilhar com outras pessoas em necessidade, e quando você precisar, no dia da desgraça, que você não sabe quando virá, você estará também suprido. De certa forma, isso ecoa o ensino de Provérbios 19, né? Lá em Provérbios 19, 17, fala assim: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Essa é uma interpretação possível, não é? Essa é uma interpretação possível. A Patrícia está falando, na minha Bíblia, no rodapé diz isso: dê com generosidade o seu pão. Essa é uma interpretação de fato possível. E eu e você devemos levar isso em consideração. Sem dúvida alguma, esse é um ensino bíblico, o ensino do compartilhar, o ensino do suprir o pobre, o ensino de estar preocupado com quem está passando por necessidade. E nesse momento em que o mundo vive, isso se torna ainda mais evidente, né? Eu e você que temos recursos, você que Deus tem suprido de maneira tão generosa, Deus te chama sim a suprir outros, a não ficar apenas preocupado com você, mas olhar para possibilidades
e necessidades de outras pessoas e ser usado por Deus para suprir os teus irmãos. Eu sempre digo que Deus vai fazer a obra dele. E nesse caso, Deus vai suprir os filhos dele. E ele vai fazer a obra, ou ele vai suprir os filhos dele através de você ou apesar de você. E eu oro a Deus que seja sempre através de mim. Que Deus me use nos planos dele, na obra dele, para suprir a necessidade das pessoas que ele colocar ao meu redor. Mas tem uma outra interpretação possível desse texto aqui, que eu acho que faz mais sentido com o todo do texto, tá bom? Essa outra interpretação possível é a interpretação de que atirar o seu pão sobre as águas seria um chamado do autor de Eclesiastes a correr o risco do comércio marítimo. A correr o risco do comércio marítimo, ou seja, você mandar o seu trigo, mandar o seu pão pelos navios mercantes, e depois de um tempo esses navios mercantes voltam com o que você ficou de receber das outras nações, não é? Isso envolve risco. E aí o versículo 2, a ideia do versículo 2 seria, olha, mas não mande tudo o que você tem para um navio só, porque esse navio pode naufragar, não é? Você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Então, não mande tudo por um navio só, mas divida em 7 ou 8. Assim você não corre tanto risco assim. E nesse sentido, o que o autor de Eclesiastes estaria nos ensinando é correr riscos. É o ensino de estar disposto a ter coragem. Estar disposto a correr riscos nesta vida onde nós não temos o controle de todas as coisas. E eu acho que esse é o ponto do texto que está diante de nós hoje. É o ponto de nos ajudar a entender de que nós não temos o controle da nossa vida, nós não temos o controle de todas as variáveis, mas que Deus nos chama a corrermos riscos em todas as áreas da vida. Deus nos chama a corrermos riscos nos relacionamentos, Deus nos chama a corrermos riscos nos nossos negócios, Deus nos chama a corrermos riscos quando nós buscamos ajudar o próximo, Deus nos chama a corrermos riscos no ministério, no nosso envolvimento ministerial, na maneira como nós nos dispomos nas mãos dele, para sermos usados por Deus no ministério, na obra dele, não é? Na obra dele. Então veja, ele continua, o texto continua e ele diz no versículo 3: quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Ou seja, tem coisas que a gente sabe. Olha, quando a nuvem está cheia de água, essa água vai cair sobre a terra. Quando uma árvore cai, não importa para que lado ela cair, ela vai permanecer ali. Isso são coisas que nós sabemos. Mas sabe qual que é o grande problema? O grande problema é quando nós queremos ter mais informações do que Deus nos dá. E nós ficamos paralisados porque não temos o controle da situação. Nós ficamos paralisados pelo medo porque não temos o controle da situação. É isso que ele fala no versículo 4. Veja o versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. O ponto do autor de Eclesiastes aqui é esse. A gente sabe que uma nuvem cheia de água, eventualmente a água vai cair. A gente sabe que uma árvore, quando ela cai, ela vai ficar caída lá onde ela está, ela não se levanta e vai para lugar nenhum. Ela não volta para o lugar dela. Mas se a gente ficar observando e querendo ter o controle, querendo ter o controle de todas as variáveis, querendo ter o controle de todas as situações, para garantir de que tudo vai dar certo, sabe o que a gente vai realizar? Nós não vamos realizar nada. Por quê? Porque nós vamos ser uns medrosos que querem ter controle de todas as coisas, que querem garantir de que nada vai dar errado, de que estão mais interessados em proteger a própria vida do que em correr riscos para o bem do próximo e a glória de Deus.
e aí você não vai realizar nada na sua vida. Sabe por quê? Porque se você quiser ter 100% de segurança, se você quiser ter garantia de que tudo vai dar certo antes de começar a fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. Deixa eu te dar um exemplo. Se você quiser ter garantia de que aquela garota vai falar sim pro seu pedido de namoro, você nunca vai pedir ela em namoro, porque você nunca vai ter essa certeza. Se você quiser ter a garantia de que o seu casamento vai dar certo, de que vocês vão ser felizes juntos, de que tudo vai acontecer bem, você nunca vai pedir tua namorada em casamento, porque você nunca vai ter essa garantia. O Tim Keller já disse que quando você se casa com uma pessoa, você se casa com alguém que na verdade você está se casando com aquela pessoa, mas você está se casando com dezenas de outras pessoas que aquela pessoa vai se tornar ao longo da vida. Não é? O seu cônjuge, hoje, depois de... Eu tô casado vai fazer 13 anos em dezembro. Vai fazer 13 anos que eu tô casado. E a minha esposa, ela é outra pessoa hoje. Eu sou outra pessoa do que a pessoa com quem ela se casou. Nós não temos o controle sobre essas situações. Se você quiser ter a sua vida toda controladinha, você não vai ter filhos. Você não vai ter filhos. Porque ter filhos vai mudar a sua vida de cabeça para baixo. Não é? Eu tenho um filme, queridos, que eu gosto demais desse filme. Eu gosto demais desse filme. Eu até estou pensando em fazer uma aula da vida no Evangelho sobre esse assunto que nós estamos falando hoje. Mas tem um filme, um clássico, se chama De Volta para o Futuro. Já assistiram De Volta para o Futuro? Não, essa eu tenho que perguntar aqui. Quem aqui já assistiu De Volta para o Futuro? Quem aqui já assistiu De Volta para o Futuro? Alguém? Alguém já assistiu De Volta para o Futuro? Me ajuda aí, gente. Será que só eu assisti De Volta para o Futuro? Alguém? Alguém aí, a Lília, a Thaís, a Nay Melo. Beleza. Algumas pessoas assistiram De Volta para o Futuro, mas nós somos velho mesmo, né? É por isso que a gente assistiu De Volta para o Futuro. Então, o Jairinho tá aí, meu amigo Jairinho tá aí, muito bom. Mas eu amo De Volta para o Futuro. Eu tenho os 3 filmes, eu tenho eles, e essa semana, na verdade foi no domingo à tarde, eu tava um pouco mais tranquilo e eu resolvi assistir De Volta para o Futuro com a minha esposa, que nunca tinha assistido De Volta para o Futuro. E foi bom, porque fazia um tempo que eu não assistia De Volta para o Futuro. Opa, voltei. Faz um tempo que eu não assistia De Volta para o Futuro e foi bom, tá aí, ó. Isso aí é a imagem do filme do De Volta para o Futuro, né? E eu assisti com a minha esposa esse filme e eu me lembrei de algumas coisas que eu não me lembrava mais do filme, né? Eu não me lembrava mais. E sabe de uma coisa muito interessante que eu lembrei do filme? Não sei se você vai se recordar disso, mas o pai do McFly, do Marty McFly, como diz o Diogão aí, colocou aí, ó, o Marty McFly, o pai dele é o George, né? Mas eu não lembro, não sei se você lembra, mas no começo do filme, o Marty e a Jennifer, eles estão na escola e o Marty toca numa audição lá da escola, num concurso da escola, e no meio do negócio ele toca um rock and roll lá, e no meio do negócio os jurados mandam parar, fala que é barulhento demais, tal, e a Jennifer tá com ele na praça, ali em frente à escola, e ela fala que ele devia mandar a fita dele para as rádios, porque era muito bom, ia dar certo e tudo mais. E aí ele fala assim, ele fala uma frase que é emblemática, né? Ele fala algo do tipo assim, mas e se as pessoas não gostarem? Eu acho que eu não conseguiria lidar com uma rejeição dessas. Eu acho que eu não conseguiria lidar com uma rejeição dessas. E aí, queridos, o filme continua e você chega na casa do George. E minha esposa, quando ele entra na casa dele e começa a mostrar o pai dele e tudo mais, fala, nossa, que família estranha.
E o pai dele é um bananão, não é? O Biff, que é o supervisor dele, abusa dele o tempo inteiro, a esposa é uma alcoólatra e por assim vai. Os filhos são uns bobões, não é? A família McFly é ridícula, né? E aí ele volta, acontece lá que ele volta pro passado, na verdade, né? E pro momento em que os pais se conheceram. E o pai, ele é um autor o pai dele, quando é jovem, escreve livros de ficção científica, mas fala de novo a mesma frase pro filho, né? Que ele não sabe que é o filho, mas o filho fala para ele: você devia publicar isso daqui. E ele fala assim: eu não sei se as pessoas vão gostar, eu não saberia como lidar com uma rejeição dessas. E aí a trama se desenrola, e da maneira como a trama se desenrola, no spoiler de filme que foi lançado há 35 anos atrás, né? Há 35 anos atrás, pode dar spoiler, tô contando o filme aqui, tá bom? A trama se desenrola e acontece uma coisa que gera confiança no George McFly. E quando o Marty volta para a vida dele de 1985, que é a vida do tempo correto que ele está vivendo, a família dele é outra. A família dele é absolutamente outra, não é? Totalmente diferente. O Biff, que era supervisor do pai dele e que abusava dele, agora trabalha para o pai, encerando os carros, não é? Encerando os carros da família. Tudo mudou. Tudo mudou. Por quê? Porque o George McFly teve coragem de ousar, teve coragem de investir, teve coragem de fazer aquilo que ele acreditava, aquilo que ele era bom, mas que antes ele tinha medo de fazer. Ele era paralisado pelo medo, não é? Ele era paralisado pelo medo. Por que eu estou contando isso daqui, queridos? Porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui e tem tudo a ver com o Evangelho. Sabe por que a gente não faz as coisas que a gente é bom, que Deus nos capacitou para fazer, que Deus nos deu talento para fazer, e a gente não faz por temor aos homens? Porque a gente tem medo de ser rejeitado? A gente não faz porque a gente está colocando o nosso valor, a gente está colocando a nossa identidade no que as pessoas pensam de nós. No que as pessoas pensam de nós. E aí a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos deu talento, dom para fazer, porque a gente não está preocupado com glorificar a Deus, com servir o próximo, mas estamos preocupados em sermos aceitos pelas pessoas, reconhecidos pelas pessoas. E aí a gente deixa de fazer o que Deus nos chamou para fazer. A gente deixa de usar os nossos dons e talentos na igreja, porque, e se as pessoas não gostarem? A gente deixa de começar projetos, porque a gente tem medo do que as pessoas vão falar, não é? A gente tem medo do que as pessoas vão falar. Há um pouco menos de um ano atrás, eu comecei a usar isso daqui, Instagram, como uma ferramenta de ministério, uma ferramenta de trabalho. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me chamar de blogueirinho, não é? Virou blogueirinho agora, virou blogueirinho, não é? E tá aqui, abençoando vidas, glorificando a Deus, abençoando a minha família também, não é? E por quê? Porque eu deixei de ser preso no que as pessoas iam falar, no que as pessoas iam dizer, em como as pessoas iam receber. E comecei a pensar: Deus, está aqui uma ferramenta que o Senhor me deu, o Senhor tem me capacitado, o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem me dado a oportunidade de estudar, e eu tenho a oportunidade de servir pessoas. Por que não fazer? Por que não fazer? Não é? E aí eu podia ter ficado preocupado com que pessoas que muitas vezes são amigos, mas que gostam de te cutucar, que não gostam de ver você caminhando bem na vida, e você fica preocupado com isso. E ao invés de ficar preocupado com isso, você deveria estar preocupado com a glória de Deus e com o bem das pessoas. E se dispor nas mãos de Deus para ser usado por Deus, para a glória dele e para o bem das pessoas. Para o bem das pessoas. E aí sabe o que acontece?
aquelas pessoas que começavam a falar de você, que eram aquelas pessoas que gostam de fazer aqueles ataques com alguns emoticons, né? Com os emojis, com kkk, com hahaha para disfarçar, não é? Elas começam a olhar e falar assim, como é que eu posso fazer isso também? Não é? Como é que eu posso fazer isso também? E não tem problema, e glória a Deus, que façam para a glória de Deus, não é? Mas a gente precisa perder isso, a gente precisa tirar esse tipo de coisa da nossa vida, de ficar preocupado com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão dizer. A gente precisa parar com isso, e a gente precisa pegar o que Deus colocou na sua mão e investir, porque você nunca vai ter certeza se você vai ser aceito pelas pessoas ou não, se vai dar certo ou se não vai dar certo. É muito provável que você falhe muitas vezes antes de dar certo. É muito provável. E daí? A sua identidade não vem disso? Você não é o que você faz? Você é o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário? Por isso, você pode se arriscar. Você pode sair da sua zona de conforto. Você pode plantar, mesmo sem saber, olha aí, mesmo sem saber se vai cair a água da chuva ou não. Mesmo sem saber você não precisa ficar observando o vento. Você não precisa ficar olhando para as nuvens. Você não precisa fazer isso. Você pode confiar em Deus e fazer o que Deus tem para você, na sua vida, nas diversas áreas da sua vida. Seja nos seus relacionamentos, seja nos seus negócios, seja no seu envolvimento ministerial. Sabe por quê? Olha aí os versos 5 e 6. Olha aí. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Você não pode compreender isso. Foi Deus quem criou tudo. E eu e você não temos o controle das coisas. Nós não temos, simples assim. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Nós não sabemos. E não tem problema nenhum a gente não saber. Pode ser que muitas das coisas que a gente tenta e não dê certo. Não tem problema. A nossa identidade não está nisso. A nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade está em Cristo. Quando a gente entende isso, nós somos libertos para falhar, para tentar e falhar. Porque a nossa identidade não está nisso. Quem nós somos não é o que nós fazemos. Quem nós somos não é o nosso sucesso ou fracasso. Quem nós somos é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Olha o versículo 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa. Planta de manhã e planta à tarde também, porque você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Simplesmente se lance a trabalhar. Se lance a trabalhar. Plante de manhã e plante à tarde também. Invista no seu trabalho. Invista nos seus relacionamentos. Ok? Invista no seu envolvimento ministerial. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu talento, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei em que área eu posso servir. Comece a servir. Comece a servir na sua igreja local, nas mais diversas áreas. Sirva nas mais diversas áreas e deixe a igreja local perceber quais dons Deus tem te dado. Quais dons Deus tem te dado. Mas simplesmente comece a fazer, comece a agir, comece a trabalhar, comece a plantar. Não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo te dominar. E especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo, nesse momento de coronavírus, e tantas e tantas pessoas dominadas pelo medo, podendo ir à igreja, podendo servir ao Senhor na igreja, mas não fazendo, sendo dominadas pelo medo. Não deixe o medo te dominar, não deixe as muitas crises te dominar. Crises são oportunidades. Crises são oportunidades. Não seja paralisado pelo medo.
Não fique como o George McFly, como o Marty McFly. Ai, mas eu não sei como as pessoas vão reagir, se as pessoas vão gostar. Eu não sei se eu saberia lidar com tamanha rejeição. Não viva para agradar as pessoas. Viva para agradar a Deus. Entenda que você não está no controle da tua vida. E se lance a usar os dons e talentos que Deus te deu para a glória dele e para o bem do próximo. O que as pessoas vão falar? Vão falar. Não tem problema. Vão falar porque, infelizmente, uma das características do ser humano caído é a inveja. É a inveja. Essa é a realidade. Não tem jeito. É parte do ser humano caído. E a gente gosta de atacar. Alguém disse uma coisa que é muito real. É muito real. Muita gente não tem problema de te ver bem, mas tem problema de te ver muito bem. Muito bem aí já não dá. Não é? Então, não se paralise por isso. Não se paralise por isso. Procure pessoas que te amam o suficiente para te chamar a atenção quando você estiver caminhando no erro, quando você estiver caminhando com orgulho, quando você estiver se tornando uma pessoa arrogante. Caminhe com pessoas que te amam o suficiente para te corrigir quando você precisar ser corrigido, mas que também te amem o suficiente para se alegrar com o que Deus tem feito na tua vida, para te encorajar. Caminhe com essas pessoas. Sirva a Deus. Pega as sementes que Deus colocou na tua mão, meu irmão, e lança na água. Pega e divide em 7, 8 iniciativas e deixa Deus usar. Para a glória dele, para o bem do próximo, ok? E deixa Deus usar a sua vida. Não seja paralisado pelo temor a homens. Não faça isso. Não seja paralisado pelo temor a homens. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida para a glória dele e para o bem das pessoas. Amém? Vamos orar?